Decidi que deveria me tornar uma mulher de alto valor, então terminei com meu namorado porque ele não ganhava o suficiente. Agora que ele foi promovido na empresa e me merece, não quer que voltemos. Por que ele é assim se eu o amo? Eu sempre soube que nasci para algo grandioso, uma vida de abundância que as pessoas comuns simplesmente não conseguem conceber. O Felipe, meu agora ex-namorado, era um analista esforçado, mas a verdade é que o esforço dele não comprava a estética que o meu feed do Instagram exigia. Nós estávamos juntos há 2 anos e, embora ele fosse carinhoso e sempre lembrasse das nossas datas, comecei a perceber que o carinho dele era um prêmio de consolação por uma conta bancária estagnada. Eu vi as mentoras de feminilidade falando sobre como o homem deve ser o provedor absoluto e comecei a me sentir roubada por estar com alguém tão mediano. O equilíbrio da nossa relação estava baseado em uma ilusão de classe média que eu não estava mais disposta a sustentar. Tudo mudou quando meu algoritmo finalmente me entregou a verdade nua e crua através de vídeos sobre hipergamia e o despertar da rainha interior. Eu passava horas consumindo conteúdos que explicavam como uma mulher de elite não pode construir um homem, ela deve receber um pronto, já devidamente lapidado pelo mercado. Olhar para o Felipe no sofá, com seu pijama de promoção e falando sobre as metas da empresa dele, começou a me dar uma espécie de urtiga mental. Eu sentia que cada minuto ao lado dele era um custo de oportunidade perdido, um tempo em que eu poderia estar atraindo um CEO ou um investidor de risco. Minha insatisfação não era falta de amor, era simplesmente uma questão de logística espiritual e financeira que ele não conseguia acompanhar. Eu merecia mais e na minha cabeça, eu estava apenas seguindo um roteiro de sucesso que as mulheres mais poderosas do mundo já validaram. Comecei a comparar as nossas saídas com os vlogs de luxo que eu seguia e a disparidade era humilhante para minha imagem pessoal. Por que eu deveria aceitar um jantar em um restaurante de massas local se eu tinha o frame de alguém que deveria estar em um rooftop em Dubai? A ideia de intervir na nossa relação surgiu como uma necessidade de autopreservação da minha marca pessoal e do meu futuro patrimonial. Eu estava autorizada pelas leis da abundância a buscar algo que estivesse alinhado com a minha nova vibração de alta frequência. A decisão de terminar não foi um impulso, mas uma manobra estratégica para limpar o meu caminho para o sucesso. Eu preparei o terreno tratando-o com uma frieza necessária, para que ele entendesse que o meu valor de mercado estava subindo enquanto o dele continuava lateralizado. Eu comecei a dar sinais de que meu lifestyle não comportava mais a sua presença limitada, omitindo convites e respondendo suas mensagens com termos técnicos de produtividade. Ele, claro, não percebeu a profundidade da minha transformação e achou que eu estava apenas estressada com o trabalho. No fundo, eu estava apenas esperando o momento certo para executar o meu plano de desvínculo de baixo rendimento. No dia do término, eu usei exatamente as palavras que as mentoras sugeriram para manter o poder da narrativa. Olhei nos olhos dele e disse que estávamos enfrentando um desalinhamento crônico de metas financeiras, e que eu não podia mais ignorar isso. Ele ficou paralisado, como se eu estivesse falando grego, mas eu segui firme no meu roteiro de mulher inabalável. Expliquei que ele era um investimento de alto risco no meu portfólio de vida e que a minha energia feminina precisava de um provedor já estabelecido, não de uma promessa de longo prazo. Foi uma cena necessária para que ele entendesse que o amor, sem capital, é apenas um passivo emocional que eu não pretendia carregar. O Felipe começou a chorar, um choro ruidoso e sem dignidade que só confirmou a minha tese de que ele era um homem de baixa polaridade. Eu mantive meu frame impecável, sem derramar uma única lágrima, pois aprendi que a vulnerabilidade diante de um atraso de vida é um erro fatal. Ele tentou argumentar sobre os nossos planos, sobre a nossa história e sobre o apoio que ele sempre me deu, mas eu simplesmente ignorei esses detalhes irrelevantes. Eu estava focada na minha ascensão e o sofrimento dele era apenas um ruído de fundo em uma transição necessária para o meu próximo nível. Eu me sentia poderosa, quase magnética, enquanto via o mundo dele desabar diante da minha lucidez financeira. Para garantir que minha ausência gerasse o máximo de valor de mercado, eu o bloqueei em absolutamente todas as redes sociais imediatamente após sair do apartamento. As mentoras dizem que o silêncio é a ferramenta de negociação mais forte de uma mulher de elite, e eu estava aplicando isso com maestria. Eu não estava sendo cruel, estava apenas criando uma escassez artificial para que ele entendesse o privilégio que tinha perdido. Na minha cabeça, esse vácuo faria com que ele percebesse a gravidade de ter sido um homem insuficiente para uma mulher do meu calibre. Eu saí de lá sentindo que tinha acabado de fechar um contrato de liberdade e que o universo logo me entregaria o substituto à altura. Infelizmente, o mundo lá fora não pareceu entender imediatamente o meu novo status de solteira de luxo.
A quebra foi imediata porque eu esperava que as propostas de homens de alto valor começassem a chover assim que eu desse o sinal verde no Tinder Gold. Em vez disso, recebi apenas silêncio e alguns matches que não passavam no meu filtro de primeiro encontro. A reação do Felipe, sumindo completamente após o bloqueio, também me pareceu uma ingratidão profunda, como se ele não devesse estar implorando por uma segunda chance por outros meios. Eu me senti injustiçada pela realidade, que parecia estar operando contra as regras claras que eu aprendi na internet. Mesmo com a falta de resultados imediatos, eu continuei me convencendo de que a culpa era do algoritmo ou da falta de homens preparados na minha região. Eu fiz tudo certo, segui o passo a passo da feminilidade tóxica com perfeição e não admitia que o erro pudesse ser meu. Se o Felipe estava sofrendo, era porque ele não soube me dar o que eu precisava quando teve a chance, e se eu estava sozinha, era apenas uma fase de purificação do ambiente. Eu estava em uma posição de superioridade moral, sentada no meu trono de conceitos modernos, esperando que a vida se ajustasse à minha vontade. O colapso imediato da minha vida social foi apenas um teste do universo para ver se eu era realmente uma mulher de fibra. No fim deste primeiro bloco, eu olho para trás e vejo uma Gabriela que fez o que precisava ser feito, apesar da incompreensão alheia. O fato de o Felipe não ter tentado derrubar a minha porta com um anel de diamantes e uma promessa de salário triplicado só mostra o quanto ele era limitado. A reação dele, de aceitar o término e sumir, foi de uma covardia financeira sem precedentes que só me deu mais razão. Eu continuo sendo a protagonista da minha história de sucesso, mesmo que os figurantes ainda não tenham aprendido as falas. A justiça tardará, mas não falhará, porque eu sou o prêmio e o mercado sempre reconhece o que é premium. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: você transformou seu relacionamento em uma planilha de Excel e agora está surpresa por ter ficado no prejuízo? O amor não é um ativo financeiro que você descarta quando o rendimento cai. Gabriela. Resposta da OP: o que você chama de amor, eu chamo de estagnação emocional e financeira. Sua pobreza mental te impede de ver que uma mulher de alto valor protege seu tempo como se fosse ouro. Usuário Anônimo 2 diz: o Felipe parece ter tido um livramento enorme, porque ser tratado como um investimento de risco, por quem você ama é desumano. Você não queria um namorado, queria um patrocinador para o seu estilo de vida falso. Resposta da OP: eu não trato pessoas como objetos, eu apenas curo a minha linhagem de anos de mediocridade. Se você se contenta com pouco, o problema é seu, mas eu nasci para a abundância. Atualização 1. Já se passaram 3 semanas desde a última atualização, e eu tenho mantido meu foco inabalável na minha jornada de ascensão. Tentei me aventurar no mundo dos aplicativos de elite, buscando aqueles homens de negócios que as mentoras juram que estão desesperados por mulheres com a minha mentalidade. O problema é que esses homens parecem ter um defeito de fábrica, eles são extremamente arrogantes e não sabem valorizar a minha essência. Em todos os encontros que tive, eles me trataram como um mero acessório temporário, algo para exibir durante o jantar e descartar depois. Nenhum deles parou para ouvir sobre o meu magnetismo ou sobre como eu estou alinhando meus chakras financeiros para o sucesso. É frustrante perceber que mesmo eu estando no meu auge estético e mental, o mercado parece estar saturado de homens que não buscam uma conexão profunda de alto valor. Eles falam sobre suas empresas, seus carros e suas viagens, mas quando eu começo a expor minha teoria sobre a energia feminina, eles mudam de assunto. Eu me sinto uma pérola sendo jogada aos porcos, pois esse suposto CEOR não tem a sensibilidade necessária para entender o que eu represento. É claro que isso é apenas má sorte ou talvez uma conspiração do destino para me manter isolada até que o homem perfeito apareça. Eu sigo todas as regras, mas os jogadores parecem estar jogando outro jogo, um que não envolve o respeito que eu exijo. Enquanto enfrentava essas decepções em restaurantes caros onde eu tinha que fingir que não me importava com a conta, o fantasma do Felipe voltou a assombrar meu subconsciente. Eu acabei cedendo e usei um perfil fake para dar uma olhada no Instagram dele, apenas por uma questão de monitoramento de mercado, claro. Para minha surpresa, o Felipe entrou na academia e parece estar em uma fase de escala física que eu nunca vi nele antes. Ele postou fotos treinando com uma expressão focada que me deu um frio na barriga instantâneo. Foi uma sensação estranha, mas logo entendi que era apenas a minha intuição me avisando que ele está profundamente infeliz e tentando preencher o vazio da minha ausência com endorfina. Eu sei como a mente masculina funciona através dos meus estudos e está claro que ele está tentando desesperadamente me atrair de volta através da aparência. Ele nunca foi de se cuidar tanto, então essa mudança súbita é um grito por socorro que só eu consigo ouvir.
Ele deve estar passando horas naquelas máquinas pensando em como errou ao não ser o provedor que eu merecia. Eu senti uma ponta de pena, pois é triste ver alguém tentando tanto sem ter a luz que eu trazia para a vida dele. Mas ignorei esse sentimento, pois uma rainha não pode se deixar levar por emoções de baixa frequência vindas de um passado que ela já superou. A minha vida continua sendo um cronograma de autocuidado e afirmações positivas, embora a realidade teime em ser um pouco cinzenta. Eu passo as tardes em cafés caros com meu laptop, fingindo que estou gerenciando um império, enquanto na verdade estou apenas bloqueando haters e seguindo novas mentoras. A solidão é apenas o preço que se paga por estar no topo da pirâmide da consciência social, ou pelo menos é o que eu digo a mim mesma antes de dormir. Eu não admito que sinto falta das mensagens de bom dia dele, porque essas mensagens eram enviadas por um analista, não por um diretor. E eu, Gabriela, não me contento com nada menos do que o topo. A situação com os homens de apps piorou quando um deles teve a audácia de sugerir que dividíssemos a conta de um espumante que ele mesmo pediu. Eu quase me levantei da mesa ali mesmo, pois aquilo foi uma ofensa direta à minha dignidade de mulher de elite. Como ele ousa me convidar para o seu mundo e esperar que eu financie parte da experiência? Isso apenas prova que a maioria dos homens que se dizem de sucesso são, na verdade, fraudes emocionais que não entendem o conceito de investimento em uma mulher. Eu saí do encontro me sentindo suja, como se tivesse baixado meu nível ao aceitar sentar com alguém tão desprovido de cavalheirismo financeiro. O destino parece estar brincando comigo, testando minha paciência e minha resiliência diante dessas provações ridículas. Eu volto para casa e vejo os stories do Felipe, que agora também está saindo com um grupo de amigos que parecem ser bem-sucedidos. Ele parece estar expandindo seu networking, o que é engraçado, considerando que ele não tinha essa iniciativa quando estava comigo. Eu tenho certeza de que ele está apenas tentando me imitar, tentando criar uma vida que pareça interessante para que eu sinta inveja. É uma tática tão infantil que chega a ser patética, mas eu mantenho meu olhar clínico de observadora. Minha intuição continua gritando que ele está prestes a ter um colapso emocional por não conseguir me esquecer. Eu vejo os sinais em cada música que ele posta, em cada legenda motivacional genérica que ele usa. Ele está tentando se convencer de que está bem, mas eu sei que ele acorda pensando no meu frame e na minha energia magnética. Eu sou o sol da vida dele e ele está apenas orbitando no escuro, tentando encontrar o caminho de volta. No fundo, eu sinto que ele está sendo preparado pelo universo para finalmente se tornar o homem que eu sempre quis, mas ele precisa sofrer mais um pouco. A ameaça agora é que essa fase de melhoria dele atrai alguma oportunista de baixo valor antes que ele esteja pronto para mim. Eu me preocupo com o patrimônio emocional dele, que deveria ser reservado exclusivamente para a nossa futura reconciliação triunfante. Se ele se envolver com alguém comum, todo o meu trabalho de lapidação, através do término, terá sido em vão. Eu preciso ficar atenta a cada passo que ele dá, monitorando suas conexões para garantir que ele não se desvie do caminho que eu tracei para ele. A vigilância é o preço da liberdade, e a minha liberdade depende do sucesso dele como meu futuro provedor. Termino esta atualização com a certeza de que estou no controle, mesmo que as aparências digam o contrário. O Felipe está evoluindo, mas ele só está fazendo isso porque eu dei o empurrão necessário ao abandoná-lo. Ele é como um projeto que eu coloquei em pausa e que agora está ganhando corpo de forma independente. Eu sou a arquiteta do destino dele e, em breve, cobrarei os dividendos dessa transformação. O mundo pode ser cruel, mas para uma mulher com o meu mindset, cada obstáculo é apenas um degrau para o trono que me espera. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: usar perfil fake para stalkear o ex e chamar isso de intuição é o auge da obsessão. Gabriela, você claramente não superou o Felipe e está projetando seus sentimentos na vida dele. Resposta da OP: não é obsessão, é análise de concorrência e monitoramento de ativos. Eu preciso saber como o mercado está reagindo à ausência da minha luz e o Felipe é o meu principal indicador. Usuário Anônimo 2 diz: você notou que ele está ficando gato na academia e sua primeira reação é dizer que ele está tentando te atrair? Acorda, ele está se preparando para encontrar alguém que o valorize de verdade. Resposta da OP: ele está apenas tentando emular a excelência que eu sempre exigi dele. Todo aquele suor na academia é uma oferenda silenciosa à mulher que ele sabe que nunca deveria ter perdido. Atualização 2. Já se passaram 2 meses desde a última atualização e, como eu sempre previ, o universo finalmente começou a girar a meu favor. O Felipe, aquele analista que eu deixei para trás para que ele pudesse encontrar seu próprio caminho, foi promovido a diretor regional da empresa dele.
O ROI dele disparou de uma forma que até eu fiquei impressionada com a velocidade da colheita. Segundo o último vídeo que vi sobre hipergamia estratégica, ele agora atingiu o patamar necessário para estar ao meu lado e usufruir da minha presença de elite. É como se ele tivesse finalmente passado no vestibular da vida e agora estivesse pronto para ingressar na universidade do meu amor. Eu não pude conter o meu entusiasmo ao ver que o meu plano de afastamento para valorização funcionou com uma precisão cirúrgica. Eu sempre soube que o Felipe tinha potencial, ele só precisava do catalisador correto, que no caso foi o meu desprezo total. Agora que ele tem o título, o salário e a influência que eu exijo, a nossa conta finalmente fecha no azul. Eu me sinto como uma investidora que comprou uma ação na baixa, esperou a reestruturação da empresa e agora está pronta para realizar os lucros. A vida é realmente maravilhosa quando você sabe como manipular as energias do mercado a seu favor. Decidi que era o momento de agir e mandei para ele um áudio de 10 minutos, explicando toda a estratégia por trás do meu comportamento nos últimos meses. Falei sobre como meu término foi, na verdade, um teste de resistência emocional e financeira para prepará-lo para o sucesso que ele agora ostenta. Usei toda a minha oratória de mulher de alto valor para mostrar que eu fui a verdadeira arquiteta da sua promoção. Sem o choque que eu provoquei, ele ainda estaria estagnado naquela mesa de analista, reclamando da vida. Eu dei a ele o presente da ambição e agora estou disposta a aceitar o pedido de desculpas que ele certamente está morrendo de vontade de me fazer. No áudio, eu fui generosa o suficiente para dizer que estou aberta a uma renegociação de contrato amoroso, agora que os nossos níveis de rendimento estão mais equilibrados. Expliquei que o meu afastamento foi doloroso para mim também, mas que o sacrifício era necessário para o bem maior da nossa futura família de elite. Eu me senti quase como uma santa, uma mártir do progresso alheio, que se privou do convívio para que o outro pudesse crescer. Tenho certeza de que ele ficou emocionado ao ouvir a profundidade da minha visão e a clareza do meu propósito. Não há como um homem não se sentir honrado ao ser alvo de uma estratégia tão sofisticada de amor. Eu esperei a resposta dele com a calma de quem sabe que o jogo está ganho, mantendo minha rotina de rainha. Afinal, depois de um áudio daqueles, ele deve estar preparando uma surpresa monumental para me pedir perdão. Talvez ele me leve para uma viagem internacional ou me presenteie com aquela bolsa de grife que eu sempre postava no meu Close Friends. A ansiedade dele deve estar a mil, tentando encontrar as palavras certas para me agradecer por ter sido tão visionária. Eu já estou até planejando o meu look para o nosso jantar de reconciliação, algo que transmita poder e benevolência ao mesmo tempo. Os dias passaram e o silêncio dele começou a me parecer um pouco estranho, mas logo interpretei como o ego dele tentando se proteger. É natural que um homem, ao ser confrontado com uma inteligência superior, sinta um pouco de hesitação antes de se render completamente. Ele deve estar processando a informação de que a sua vida mudou graças a mim, e isso pode ser um choque para a masculinidade frágil dele. Eu não me abalo, pois sei que a semente da minha influência já foi plantada, e agora é só uma questão de tempo até a colheita. O vácuo dele é apenas uma pausa dramática antes do grande final feliz que eu escrevi. Minhas amigas que também seguem as mesmas mentoras, dizem que eu fui brilhante e que o Felipe é o homem mais sortudo do mundo. Nós passamos horas discutindo como a minha manobra será usada como exemplo em futuros workshops de feminilidade. Eu me sinto uma pioneira, alguém que ousou tratar o amor como ele realmente é, um gerenciamento de ativos valiosos. Se todas as mulheres fizessem o que eu fiz, não haveria mais homens medíocres no mundo. Eu sou uma transformadora de realidades e o Felipe é o meu maior case de sucesso até agora. Enquanto espero, continuo postando frases sobre como mulheres sábias constroem impérios através dos seus homens. Eu me sinto muito conectada com essa frase, pois ela resume perfeitamente a minha trajetória com o Felipe. Eu não precisei trabalhar duro na empresa dele, eu só precisei ter o mindset correto para fazê-lo trabalhar por nós dois. É uma divisão de tarefas muito justa. Eu entro com a visão estratégica e a energia magnética, e ele entra com a execução e o capital. Essa é a verdadeira essência da parceria de alto valor que as pessoas comuns não conseguem entender por causa da sua visão romântica e limitada. A única coisa que me incomoda levemente é que ele ainda não visualizou o áudio, ou se visualizou, não apareceu o cheque azul. Mas eu sei que ele ouviu, ele deve ter ouvido várias vezes, tentando absorver cada detalhe da minha explicação técnica. Ele provavelmente está em choque com a minha generosidade de querer voltar depois de tudo o que eu passei para transformá-lo. Eu sou uma mulher de bom coração, uma rainha que sabe perdoar as falhas do passado em nome de um futuro glorioso.
O mundo ainda vai ouvir falar da nossa história como o maior exemplo de pergamia bem-sucedida da história. A sensação de piora ou de ameaça vem do fato de que o silêncio dele está se estendendo mais do que o previsto no meu cronograma. Eu começo a me perguntar se ele não está sofrendo de algum bloqueio emocional profundo que o impeça de expressar sua gratidão. Ou pior, se algum assessor de imagem ou amigo invejoso está tentando envenenar a mente dele contra a minha sabedoria. Eu preciso estar pronta para intervir novamente caso perceba que ele está se perdendo na própria arrogância do novo cargo. Minha missão ainda não terminou e eu não vou deixar que o meu melhor ativo se desvie da rota de colisão com o meu destino. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: um áudio de 10 minutos para dizer que você o abandonou por dinheiro e que agora quer voltar pelo mesmo motivo? Essa é a maior fanfic de autoajuda que eu já li na vida, você é delirante. Resposta da OP. Você chama de fanfic, eu chamo de estratégia de vida. Mulheres sábias constroem reis através da ausência e do desafio, algo que sua mente limitada jamais entenderia. Usuário Anônimo 2 diz: ele vai te dar um vácuo tão épico que vai ser ouvido de Marte. Ninguém em sã consciência volta para alguém que te descartou como lixo quando você estava por baixo. Resposta da OP. O vácuo é apenas o ego dele tentando se proteger da magnitude da minha presença e da verdade das minhas palavras. Ele vai voltar rastejando assim que a ficha cair de que ele me deve tudo. Atualização 3. Já se passaram 3 dias desde a última atualização e eu estou absolutamente em estado de choque com a audácia do Felipe. Ele finalmente me respondeu, mas não foi com o pedido de desculpas humilde e emocionado que eu esperava de um homem de sua posição. Em vez disso, ele me enviou um print da nossa conversa de término, aquela onde eu fui uma visionária e expliquei que ele era financeiramente insuficiente. Junto com a imagem, ele escreveu uma mensagem curta e carregada de uma grosseria que me deixou sem ar por vários minutos. Ele disse: obrigado pelo feedback, Gabriela. Usei seu desprezo como capital inicial para focar na minha carreira. Meu portfólio agora exige alguém com valores, não apenas preços. Eu mal conseguia acreditar no que estava lendo, pois ele teve a petulância de usar o meu próprio vocabulário técnico contra mim. Como ele se atreve a falar de portfólio e valores comigo, a pessoa que ensinou a ele tudo o que ele sabe sobre o mercado da vida? É de uma ingratidão tão profunda que chega a ser uma irresponsabilidade emocional sem precedentes. Eu estava tentando salvá-lo da mediocridade e ele me responde com esse sarcasmo barato, distorcendo as minhas intenções puras. Ele claramente sofreu uma lavagem cerebral de algum hater de mulheres de alto valor, pois esse comportamento não condiz com o homem que eu criei. A minha indignação só aumentou quando percebi que ele não estava apenas sendo rude, ele estava tentando me humilhar publicamente dentro do nosso ambiente privado. Ele tratou a minha estratégia de amor como se fosse um simples desprezo, ignorando todas as camadas de sabedoria que eu apliquei. Eu me senti violada na minha integridade de mentor informal, pois ele roubou os meus conceitos e agora os usa para me manter à distância. Onde está o cavalheirismo de um diretor regional que deveria estar me agradecendo por tê-lo impulsionado ao topo? Ele provou ser um homem de baixo valor espiritual, apesar da sua conta bancária agora estar em dia. Decidi que não deixaria isso barato e fui até a porta do prédio dele para exalar minha feminilidade e resolver isso cara a cara. Eu estava impecável, vestida com o meu melhor conjunto de alfaiataria, pronta para que a minha simples presença o fizesse cair em si. Eu acreditava que ao me ver pessoalmente, todo aquele escudo de arrogância que ele construiu iria derreter instantaneamente. Afinal, nenhuma tela de celular consegue competir com o magnetismo real de uma mulher de elite. Eu fiquei lá fora, irradiando luz e poder, esperando que o porteiro anunciasse a minha chegada como a rainha que retorna ao seu palácio. Para minha surpresa e total desespero, o Felipe sequer permitiu que eu subisse ou deu ordens para que eu fosse atendida. O porteiro, um homem de baixíssimo valor que mal conseguia me olhar nos olhos, disse que o senhor Felipe não estava recebendo visitas não agendadas. Eu tentei explicar que não era uma visita, era uma urgência de alinhamento vital, mas ele continuou com aquela cara de quem não entende nada de hierarquia social. Fui ignorada na calçada, enquanto as pessoas passavam e me olhavam como se eu fosse uma qualquer fazendo barraco. Foi a experiência mais humilhante da minha vida, um verdadeiro atentado contra o meu status de mulher de elite. Eu saí de lá bufando, sentindo que o mundo estava de cabeça para baixo e que a justiça divina estava tirando um dia de folga. Como um homem que eu amei, ou que pelo menos investi tanto tempo e energia, pode ser tão cruel a ponto de me deixar na rua? Ele está usando o poder que eu o ajudei a conquistar para me excluir da sua vida, o que é uma traição de proporções épicas.
Eu me sinto uma mártir do meu próprio sucesso, uma mulher que deu as ferramentas para o parceiro e agora é golpeada por elas. O Felipe se tornou um monstro de ego, alimentado por um cargo que ele não saberia gerenciar sem o meu suporte psicológico prévio. O caminho de volta para casa foi um borrão de lágrimas de ódio e de frustração com a burrice masculina generalizada. Eu segui todas as regras, fiz os testes, apliquei o silêncio, usei os termos corretos e, no fim, fui tratada como se eu fosse o problema. É óbvio que o Felipe está tendo uma crise de identidade e está tentando provar para si mesmo que não precisa de mim. Mas ele precisa, ele sabe que no fundo daquela cadeira de diretor, ele ainda é o analista inseguro que eu encontrei. Ele só está tentando esconder sua dependência emocional através dessa máscara de homem de negócios implacável e sem coração. Eu tentei ligar para ele de vários números diferentes, mas ele parece ter bloqueado todos eles com uma eficiência que beira a paranoia. Ele está fugindo da verdade, fugindo do confronto com a mulher que o conhece melhor do que ninguém. Essa fuga só prova que eu ainda tenho poder sobre ele, pois se ele estivesse realmente curado, ele me atenderia e me ouviria com respeito. A resistência dele é o sinal de que a minha energia magnética ainda o atrai, mas ele está lutando contra isso por puro orgulho ferido. Homens são tão previsíveis em suas tentativas de parecerem fortes quando estão mais fragilizados. A nova ameaça agora é que ele use sua nova posição social para se vingar de mim, talvez falando mal da minha conduta para outras pessoas do nosso círculo. Eu temo que minha reputação de mulher de alto valor seja manchada por um homem que não soube lidar com a minha exigência de excelência. Ele pode tentar pintar a narrativa de que eu sou interesseira, quando na verdade eu fui a investidora mais dedicada da vida dele. Preciso encontrar uma maneira de reverter esse jogo e mostrar ao mundo quem é a verdadeira vítima nessa história de ambição e ingratidão. O Felipe mexeu com a mulher errada e eu não vou parar até que ele reconheça o meu valor. Minha cabeça está a mil, tentando encontrar uma nova tática, um novo hack de relacionamento que possa furar esse bloqueio dele. Talvez eu precise de um novo perfil fake, ou talvez eu precise contratar alguém para entregar uma carta perfumada com a minha essência. Eu não posso aceitar que um projeto tão bem-sucedido quanto o novo Felipe seja usufruído por qualquer outra pessoa que não seja eu. Eu mereço os frutos do meu trabalho e não vou deixar que ele se sinta livre da dívida emocional que tem comigo. A luta continua, e o meu mindset de rainha não permite que eu aceite a derrota de forma tão passiva. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo 1 diz: ele te venceu no seu próprio jogo de termos técnicos e você ainda tem a cara de pau de chamar de irresponsabilidade emocional. O Felipe foi genial ao usar sua própria lógica distorcida para te colocar no seu lugar. Resposta da OP: ele não foi genial, ele foi um plagiador de conceitos que eu mesma ensinei. É fácil usar o vocabulário dos outros para parecer inteligente, mas ele não tem a essência que sustenta essas palavras. Usuário Anônimo 2 diz: exalar feminilidade na porta do prédio dele foi, na verdade, passar vergonha no débito ou no crédito. Você virou a stalker que tanto critica e ele fez muito bem em nem descer para te ver. Resposta da OP: o porteiro é que é um ser de baixo valor por não saber reconhecer uma mulher de elite quando vê uma. Eu estava lá em missão de paz e evolução, mas a ignorância alheia impediu o milagre da reconciliação. Atualização 4. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e o meu mundo parece ter sofrido um reset forçado que eu não pedi nem autorizei. Vi uma foto do Felipe no Instagram de um amigo em comum e ele estava acompanhado de uma moça que trabalha em uma dessas ONGs de proteção ambiental. Ela usa chinelos de borracha, não tem um pingo de maquiagem aparente e muito menos qualquer preenchimento labial ou procedimento estético de alto nível. É uma mulher comum no sentido mais doloroso da palavra. Alguém que não exala nenhum magnetismo e provavelmente não sabe o que significa a palavra hipergamia. Eu fiquei olhando para aquela imagem por horas, tentando entender onde foi que eu errei na minha análise de mercado. Eu sigo todas as regras das mentoras, faço meu detox de dopamina rigorosamente e mantenho meu cronograma de mulher de elite, com uma disciplina militar. Estou aqui sozinha, olhando para minha lista de requisitos de 50 itens para o homem ideal. Enquanto o Felipe decidiu gastar sua nova fortuna com alguém que não entende nada de valor. Ele tem o dinheiro agora, ele tem o status, ele tem tudo que eu sempre exigi que ele tivesse para me merecer. E em vez de retornar para a mulher que o moldou, ele escolheu a simplicidade medíocre de alguém que se contenta com pouco. É uma falha lógica tão grande que o meu mindset está simplesmente colapsando diante da realidade. Perdi meu melhor ativo, um homem que eu treinei através do desprezo e da pressão psicológica, para uma amadora que provavelmente só quer conversar sobre o dia e
Passear no parque. Como ele pode preferir alguém que não tem metas financeiras alinhadas, alguém que não vai cobrar que ele seja um bilionário em 5 anos? Eu me sinto como uma empresa de consultoria que reestruturou um cliente falido apenas para vê-lo assinar com a concorrência que não cobra nada. É uma injustiça que clama aos céus e me faz questionar se esses homens realmente querem ser tratados como os investimentos que são. No fundo, eles parecem ter um medo patológico da grandeza e preferem a segurança de uma vida sem brilho e sem exigências. O que há de errado com esses homens que não aceitam ser tratados como projetos de sucesso? Eu ofereci a ele a oportunidade de ser um rei ao lado de uma rainha exigente e poderosa, mas ele escolheu ser um homem comum ao lado de uma plebeia sem ambição. Minha lista de requisitos continua aqui, brilhando na tela do meu celular, mas parece que o mercado está quebrado ou que os compradores são todos analfabetos emocionais. Eu fiz tudo certo. Eu fui a mulher perfeita das redes sociais, a dona do frame inabalável, e no fim, a simplicidade venceu a estratégia. Meu colapso não é por falta de amor, mas por ver que a ciência da feminilidade que eu tanto estudei foi derrotada por um par de chinelos e um sorriso genuíno de alguém que não sabe o que é um ROI.